Fala pessoal, seja bem-vindo no canal Cruzeiro Sem Fronteira. Vamos trazer notícia do Cruzeiro, a pré-temporada forçada que ele teve que ter e também dos jogadores. A pré-temporada forçada é bom para um lado e ruim para o outro. É bom porque ele se prepara mais para chegar no dia do campeonato e render melhor. E o outro ruim é que a gente fica sem ver o Cruzeiro jogar. Isso é muito ruim, a gente ficar sem ver o Cabuloso. Bora lá, mas antes disso, confere se você é inscrito. Se você não é inscrito, se inscreva e deixe o seu like. O Cruzeiro está, na verdade, no meio do caminho, né? Dessa intertemporada. Praticamente a metade do que tinha no início, desde a eliminação pro América na semifinal do Campeonato Mineiro, 34 dias. Então, tá na metade da terceira semana, tem ainda um pouco mais da metade, né? Quinta-feira tem quinta e sexta ainda o Cruzeiro, sábado o jogo treino contra o Botafogo, então tem esse restinho de semana e aí mais 2 semanas pela frente até a estreia no Campeonato Brasileiro. Se a gente for levar em consideração, e aí entrando um pouquinho no mérito da enquete também do dia, né? Se a gente for entrar na questão do adversário mais forte, não dá para o Cruzeiro fazer um amistoso contra o Palmeiras, contra o Flamengo. Eles estão decidindo os estaduais, né? Que são, pelo menos em teoria, né? As equipes mais fortes aí que chegam para o Brasileiro cotadas para a disputa do título, mas é importante o Cruzeiro também enfrentar times da Série A, né? O Botafogo, o Red Bull Bragantino vão disputar a Série A, o Cruzeiro estreia contra o Mirassol, por exemplo, que também está enfrentando um momento difícil. Então o Cruzeiro tem pelo menos como balizar aí com essas equipes, afinal de contas elas também vão disputar o Campeonato Brasileiro. Que não dá pra gente ter como parâmetro é um jogo contra o Sub-20, um jogo contra o Boston City, aí já é um pouco diferente, né? O patamar é um pouco diferente mesmo. Então o Cruzeiro que inicia aí esses 3 desafios, né? Contra o Botafogo, sábado, depois 3 dias depois, dia 18, terça-feira, tem o jogo contra o Pouso Alegre, o jogo contra o Botafogo, 5 horas da tarde. Engenhão, jogo treino, não tem presença da torcida. O jogo de terça-feira também, o jogo treino vai acontecer na Toca da Raposa 2, 10 horas da manhã. E depois, confirmado ontem à noite, o amistoso. Aí sim, amistoso com presença da torcida, ainda não divulgados a questão dos bilhetes, os ingressos para essa partida que vai acontecer no Nabi Abichedi, lá em Bragança Paulista. Então, um amistoso, e aí é uma ideia mesmo do que pode acontecer no Campeonato Brasileiro, com uma preparação a uma semana da estreia, né? Já que vai acontecer no dia 22, o sábado, que antecede a estreia do Cruzeiro no Brasileirão contra o Mirassol. Aí é uma ideia mesmo do que deve ser a equipe do Cruzeiro, do Leonardo Jardim, revelando um pouco dos mistérios que a gente tem até lá. E se falando de Brasileirão, Daniel Seabra, a gente teve aí, tá nas finais aí do Carioca, né? Ontem o primeiro jogo, 2-1 para o Flamengo. A gente teve a questão do jogo, né? O Palmeiras, o Campeonato Paulista, que é sempre muito forte. A gente, quando olha esses estaduais e as equipes que disputam a ponta do Campeonato Brasileiro, esses outros estaduais, eles preparam mais o time? Você tem essa noção específica? Por exemplo, no caso do Cruzeiro, que saiu fora de tudo, ele teve que ficar fazendo jogo-treino, buscando treinamento na toca específica, não tinha como fazer nessa preparação para o brasileiro, né? Dimara, os estaduais, para mim, o único que pode nem balizar, mas pelo menos chegar próximo é o Paulista. O resto, sinceramente, zero. O Carioca, então, pra abaixo de tudo, né? Mineiro, Gaúcho, Paranaense, Pernambucanos, outros, sinceramente, a disparidade é muito grande. A gente viu aqui no Campeonato Mineiro, o próprio Cruzeiro, que tá montando o time, tá contratando, mas investiu muito, e aí vai jogar contra os times do interior, que o único objetivo é permanecer no módulo 1. Ninguém vai brigar por nada. O Tombense se classificou aí pra semifinal e daquele jeito, e depois jogou no Mineirão, porque já sabia que não ia a lugar nenhum mesmo. Então, a ideia é permanecer no módulo 1, depois, quem sabe, beliscar ali uma semifinal, e não passa disso. Lá no Sul, basicamente a mesma coisa, na Bahia a mesma coisa, em São Paulo a mesma coisa. Então, sinceramente, o campeonato estadual não baliza nada. A gente sabe que é como se fosse uma pré-temporada, derruba treinador, né? A gente falou sobre isso essa semana, Fernando Diniz que o diga, Filipão e por aí vai, Larcamon ano passado. E outros por aí, mas não dá pra balizar. Esses amistosos aí, eu acho que na NBA, por exemplo, que é
o maior campeonato de basquete do mundo, a pré-temporada dos caras é eles contra eles mesmo, né? Eles jogam entre eles lá, então, e depois eles vão se enfrentar na temporada regular, os próprios times, né? Eu acho que vale sim contra Bragantino, contra Botafogo, se pudesse algum outro time da Série A, até a turma que subiu. Agora, contra o Boston City, contra o próprio Pouso Alegre, com todo respeito, não dá pra balizar. É legal porque movimenta, tira um pouco a nhaca e tal, mas não dá pra balizar nada por isso aí não. Mas se a gente, Lélio, olhar o Campeonato Paulista ou o Campeonato Carioca, ou vamos lá, o Gaúcho, sobre essa visão de preparação, essas equipes de Rio e São Paulo saem em vantagem? Admar, eu tenho a seguinte opinião. Quando o time ele é bom, ele já dá amostras de que ele é bom disputando qualquer campeonato. E da mesma forma quando ele é ruim. Sabe, em 2003, por exemplo, eu me lembro perfeitamente que já dava para sacar que o Cruzeiro seria o time do ano no futebol brasileiro. Eu com sinceridade. E olha que nesse meio do caminho aí ele empatou com aquele time lá de onde? Corinthians lá de Alagoas, você lembra? O Corinthians de Caicó, Copa do Brasil. Empatou lá por 2-2. E olha, foi um sufoco, o gol foi do Irene, o gol de empate e demorou o zagueiro, né? Não, mas o Irênio não era... Não, o Irênio não jogou no Cruzeiro. Irineu. Desculpa, Irineu. E aí depois aqui meteu 7 gols. Sabe, da mesma forma, o Cruzeiro investiu e ganhou 3 jogos do Campeonato Mineiro. Né? Então, eu acho que dá pra gente avaliar muita coisa. É claro que não é o mesmo nível no Campeonato Brasileiro. Mas se você faz aqui no Brasil uma pré-temporada onde você joga valendo 3 pontos, ela tem que servir para alguma coisa. Agora, o Cruzeiro, ele, nessa primeira parte da temporada, ele tomou bomba, porque foi muito mal no Campeonato Mineiro, e esses amistosos aí contra o Botafogo e contra o Bragantino, realmente são bons testes, embora eu tenha visto o Bragantino do Fernando Seabra contra o São José do Rio Grande do Sul, vou te falar, viu? É um negócio meio até assustador. Não sei se você vai durar tanto tempo lá não, pra falar a verdade. Com certeza. Aliás, ele passou nos pênaltis contra o Souza e contra o São José. Contra o Souza foi lá. Como é que chama? Zezinho? Zequinha. É Zequinha. É o São José, Zequinha. Que é o São José, mas esse aí jogou em casa. Tava chovendo e tal. E a gente ficou torcendo aqui, não foi, o Rafa? Todo mundo torce, Nós estávamos aqui na redação, né? E aí ficou todo mundo vendo no celular do Vinícius, todo mundo em volta, mas aqui, vou te contar, deu não. Então vamos lá, a gente vai mostrar agora o Bragantino e Cruzeiro do ano passado, não é isso, Rafa? A gente tem aí alguns lances desse jogo, e na verdade é o jogo em que o Cruzeiro confirmou aí e o Bragantino também, que é um amistoso. Aí tem diferença, porque vai ter público, deve ter algum tipo de transmissão, né, Rafa? Pra gente poder ver esse time do Léo Jardim, esse jogo aí, se não me engano, é 2023, né, do Pepa. Esse é o jogo amistoso? É, amistoso. Nós fizemos esse jogo, né? Sim. Aí é 2023, se não me engano é 2023. O Bragantino faz 2-0 no primeiro tempo. Isso. E o Cruzeiro vira no segundo tempo com os times reservas. Exatamente. Com jogadores reservas, vai entender, né? Foi a estreia do Pepa, né? A não oficial, né? Tinha sido contratado e aí faz esse amistoso. O Cruzeiro vence lá no Nabi Abichedi, esse jogo 3-2. Foi o início do trabalho do português, agora coincidências à parte, né? De novo, um amistoso contra o Red Bull Bragantino, às vésperas da estreia do Campeonato Brasileiro, um português no comando. Vamos ver como é que vai ser essa movimentação do Cruzeiro. Coincidências, mas momentos bastante diferentes, né? Tanto desse time aí, você vai ver o tanto que mudou, né? Pelos próprios jogadores que estão aparecendo aí, né? E os jogadores que o Cruzeiro tem hoje, né? Na qualidade técnica, né? A questão, não que eu acho até que o Pepa foi meio que injustiçado no Cruzeiro na época, né? Ele não tinha jogador nenhum, né? Vamos ser sinceros. Aquele elenco ali, a gente... Né? Realmente ele... Em algum momento do Campeonato Brasileiro tirou leite de pedra, né? Foi. Gente, mas peraí, mas isso aqui, William, Marlon... o Gilberto não deu certo com eles, são jogadores que estavam lá já. Mas parar por aí, mas o contexto, assim, e o Matheus Pereira?
Matheus Pereira ele chegou no Cruzeiro, o técnico era o Pepa. Mas aí foi na metade do ano, né? Esse início ele não tava. Não. Esse início aí, coitado desse moço. A saída do Pepa foi muito esquisita, né? Não. Essa foi muito até hoje ninguém entendeu. O balneário dele não era bom, né? Mas foi esquisita a forma como ele saiu, hein? Foi. Ficou. Mas balneário, pra quem não sabe, né? Em português de Portugal, claro, é vestiário. Claro, vestiário. Dizem, e aí é quando você fala assim, o vestiário dele não é bom, é porque é a questão da motivação, do tipo de fala, o que ele muda, o que ele não muda taticamente, como que ele conversa com o jogador no intervalo de jogo, né? Das dificuldades que ele tá vendo. É por isso que a gente fala assim, perdeu o vestiário, ganhou o vestiário, é bom de vestiário. É nesse contexto, né, Rafa? O que mais temos de Cruzeiro? Tá todo mundo lá, né? Feliz. Tá, hoje... Matheus Pereira tá feliz, ele é uma grande preocupação, né? Pois é, eu não consigo dar essa certeza, não. Falar do humor do Pereira é um pouquinho complicado, dá pra gente falar do que ele apresenta dentro de campo, né? O humor dele... Não sei, né? Prefiro não arriscar, não. É melhor. Vou ficar te devendo essa aí. Mas enfim, teve treinamento hoje pela manhã e o Cruzeiro fez essa movimentação. Amanhã o Cruzeiro treina à tarde, vai ter treino aberto, então a gente, claro, vai marcar presença por lá, junto com o Gabriel Moraes. Nós estaremos na Toca da Raposa 2 para trazer as informações dessa última atividade antes do jogo treino contra o Botafogo. Vamos ver se a gente consegue. Os dois juntos lá? Os dois. Você achou? Gostou? Achei legal? Achei que ficou bacana. Não, e vocês peregrinaram, né? Olhando pra mim com essa... Você olhou com uma cara eles foram irônica, direto. Eles foram da Toca da Raposa direto pra loja. Um sorrisinho no rosto. Dois juntos. Achei muito legal. Tá. Agora porque a gente não vê costumeiramente os dois juntos, né? Os dois setoristas juntos. Aqui, e a entrevista com quem mesmo? É o Caio Jorge? Amanhã o Caio Jorge vai falar, então ele já escolhido pelo Cruzeiro para poder comentar aí esses trabalhos, né? O Cruzeiro, aliás, divulgou também aquele Media Day, né? Ontem eles fizeram esse Media Day, o Caio Jorge junto com o William, a turma bem entrosada por lá e brincando bastante. A turma tira muito sarro, né? Aí tem que fazer aquelas propagandas ali, chamando para os destaques, as escalações, aquele momento do gol. Então, o Caio Jorge e o William sempre ali cornetando. Tem uma dificuldade e depois eles ficam normalmente cornetando quem fica vem. Aquela turma, igual fica o Colombo aqui, ele fica ali na plateia. O pessoal fica lá atrás das câmeras, lá brincando, tirando sarro, esperando um tropeço, né? Eles fazem isso também. Vocês falaram de Copa do Brasil, ontem o Cruzeiro ficou na torcida por alguns times, não deu certo, como vocês disseram, com relação ao Atlético, não custa lembrar, o Cruzeiro entra agora nessa terceira fase da Copa do Brasil, e aí o ranking define o pote 1, o Cruzeiro ficava esperando tropeço de pelo menos um dos 3 times que entrassem ontem melhores ranqueados que o Cruzeiro, e acabou acontecendo com o Atlético Goianiense, né, perdeu nos pênaltis pro Retrô, e aí o Cruzeiro subindo para a 16ª colocação do ranking, por isso entra no pote 1, como disse ontem o Lelhão. O Cruzeiro, em tese, pode evitar adversários mais fortes dentro desse sorteio na próxima fase. No início da Copa do Brasil, o Cruzeiro, que pelo ranking, né, tipo de colocação dele no Brasileiro, ele vai entrar somente nesta fase, né? O que já é bom você se livrar de imediato, até para você pegar uma, né? Você ter uma pegada diferente já na hora, até porque a gente não tá sabendo nada de Léo Jardim. Então, né? Vamos ver. É isso então de Cruzeiro, né? É isso. O Seabra falou de NBA, teve uma visita hoje na Toca da Raposa 2. Pois é, um jogador da NBA, o Mike Muscala, o pivô jogador da NBA, ele junto com alunos da Universidade de Miami, estiveram na Toca da Raposa 2 para poder visitar, conhecer um pouco da estrutura do clube, e aí acabou acontecendo esse rolê meio aleatório, né? Jogador da NBA. É interessante. Eu achei aleatório. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fui!